Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, e assim seja. Manifesta a Tua glória revelando Tua palavra. A nós, Tua igreja, Teus filhos, Tuas ovelhas, os eleitos, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Está escrito que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Está escrito que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Está escrito que a Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. E eu creio, por isso eu falo. Tu és poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. Eu creio, por isso eu falo. Nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Eu creio, por isso eu falo. A Tua palavra não voltará para o Senhor vazia, mas será revelada aos Teus filhos, à Tua igreja, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Graça e paz especial a todos que estão agora ao vivo pelo Facebook, ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelo nosso site Graça e Apostolado. São muitos pastores, essa semana chegou mais pastores ao ministério, já estão no Grupo MGA, é uma maravilha. Você que quer participar do Grupo MGA, entre em contato pelo Facebook, Ministério Graça e Apostolado, ou pelo YouTube você vê lá o nosso WhatsApp e eu vou te adicionar num dos grupos, que são vários, Grupo MGA Brasil. Já temos MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3... e pela fé vai até MGA Brasil 100. Mais de 100, né? Porque cada grupo cabe 200 e poucas pessoas. Então não dá num grupo, vai para o outro. Mas a graça e o apostolado é o mesmo, tá? Quando recebe uma ministração, você que está no grupo 1 recebe uma ministração, ao mesmo tempo quem está no grupo 2, grupo 3 recebe também. Talvez você que está no grupo 2 não sabe do que está acontecendo no 3. Você que está no 3 não sabe o que está acontecendo no 1. Não tem problema. Mas o mover é o mesmo. O apostolado é o mesmo. Amém, abençoados? Põe a mão na sua Bíblia aí e diga comigo: a palavra de Deus me será revelada. É simples assim, diga: eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus me será revelada. Hoje eu quero falar, antes de falar, deixa eu mostrar o meu livro aqui em menos de um minuto, porque tem pessoas que não têm ainda. Tá? Esse aqui é o livro Série Graça e Apostolado, volume 1. Você que não tem ainda, entre em contato pelos grupos de WhatsApp, ou pelo Facebook Ministério Graça e Apostolado, ou pelo nosso site. No site graçaapostolado.com tem um link, Livros MGA. Você pode adquirir também pelo site. Tá? Esse é o volume 1, esse aqui é o volume 2, já está para sair o volume 3, hein? Tá para sair aí. Já tem gente pedindo o volume 3. Tem gente que não tem nem o 1 e o 2 ainda. Amanhã, segunda-feira, já vai para o Rio de Janeiro, lá para Niterói. O abençoado Meireles, está me ouvindo aí, Meireles? Graça e paz, abençoado Meireles, lá de Niterói. Antes, em seu favor. Amanhã já vai para os Correios, hein? Ó, aqui o seu, ó, volume 1, volume 2, ainda vai grátis o Provérbios MGA, tá? Vai para a Bahia também. Olha, essa semana aqui eu mandei para vários lugares. Toda semana eu coloco nos Correios. Então, você, tá? Entre em contato, semeia no ministério, e você vai crescer muito em graça. Tudo que eu prego e ensino, parte, estão aqui nos livros. Com esses livros, você vira um pastor rapidinho, porque você vai receber a sã doutrina e vai saber como pregar e ensinar a graça de Deus em Cristo. Hoje eu quero falar sobre interpretação, não é o tema, mas eu quero falar sobre... Vou te ensinar a interpretar um assunto da Bíblia.
E vai ficar claro, o Espírito Santo me disse isso, vai ficar claro que você não precisa de teologia. Você precisa do Espírito Santo. E vou te provar isso. Abra sua Bíblia em João 16. Vou te deixar claro e provar que a teologia foi criada e inventada pelos homens. Ela não pode substituir a direção do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Quem entendeu? A teologia, seja ela qual for, batista, católica, presbiteriana, metodista, pentecostal, seja qual for a ramificação da teologia, ela não pode passar à frente, ela não pode, em hipótese alguma, substituir a direção dada pelo Espírito Santo. Ficou claro aí? Ficou claro, abençoado? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, que existe há anos-luz antes da teologia criada pelos homens. Olha João 16, o que Jesus disse em João 16, versículo 13. São textos, eu li esse texto quarta-feira, vou ler de novo. Isso tem que ficar patente na vida de vocês. João 16, 13. Jesus disse: mas quando vier o Espírito da verdade, ele já veio, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, e hoje o Espírito da verdade habita em nós. Está claro ou não está claro? Paulo chamou ele de Espírito Santo. João 14, Jesus chamou ele de Espírito Consolador. É o mesmo, tá? Efésios 4:4, há um só Espírito, é o mesmo, tá? João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então é disso que você precisa. Está claro ou não está claro? Vamos orar? Diga, eu preciso. Diga, Senhor, eu preciso que o teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, me guie em toda a verdade. Diga, é isso que eu preciso. Quem pode dizer amém? Alguém aqui me considera um homem de Deus? Um profeta? Um apóstolo? Um mestre na palavra? Então é porque eu sou guiado pelo Espírito da verdade. Eu sou extremamente guiado pelo Espírito da verdade. O Espírito Santo. Corre para João 14. Está aqui o meu segredo. Bem-aventurado quem pegar o meu segredo e aplicar em sua vida. João 14, 26. Por muito tempo eu fiquei sem falar o meu segredo. Sem revelar. Fiquei um tempo, vários anos sem revelar, ninguém sabia. Nossa, que mistério, mas o que é? O que você tem? Uma vez eu pregando, a mulher falou pra minha mãe assim: nossa, ele não é desse mundo, né? Da onde que ele é? Acho que ela pensou que era um... Eu como arroz, feijão, eu durmo, eu tomo banho, eu acordo, pago conta. Eu sou um ser humano normal. A diferença é João 14, 26. Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Eu não sei se isso já te foi revelado. Talvez você está lendo. Ler é uma coisa, ser revelado é outra. Ler é logos, ser revelado é rema. Para mim foi revelado, para mim ficou claro. Era como se Jesus mesmo me dissesse: Marcos, o Espírito da verdade, João 16, 13, vos guiará em toda a verdade. Marcos Gomes, o Consolador, João 14, 26, vos ensinará todas as coisas. Eu não sabia nada, eu não sabia orar, eu não sabia pregar. Eu já fiz casamento, já fiz velório. Quem é que ensina essas coisas? Esses dias eu vi na internet lá, livrinho ensinando tudo. Como fazer velório, como fazer casamento, como fazer batizado de criança, como fazer não sei o quê, como orar não sei o que lá. O livrinho que o sistema inventou. Aí o crente, para não ir atrás do Espírito Santo, ele compra um livro de 100 e poucos reais. Aí ele, eu tenho que fazer um casamento. Bom, Senhor João e Senhora Maria. Mas é um velório. Olha aqui, eu quero dizer que nesse dia, esse homem... Tudo mastigadinho pelo sistema. Eu fui criado, eu fui ensinado pelo Espírito Santo. Tudo que eu sei, tudo que eu canto, tudo que eu oro, tudo que eu ensino, não aprendi com homem algum. Tudo foi me ensinado pelo Espírito Santo. Tudo. Não aprendi nada com homem. Não teve um que me ensinou.
E eu sou filho de pastor, hein? Eu fazia parte do conselho de pastor de São Paulo, mais de 2.200 pastores. Sabe o que é isso? Eu fazia parte. Deus falou, Apocalipse 18, sai do meio deles. O que você está fazendo aí? Antes da graça, é claro, antes da revelação da graça. E eu saí antes da graça. Antes de Deus me revelar a graça, Ele mandou eu sair. Eu saí, mas eu estive com eles. De todas as denominações do Brasil, 2.200 pastores, não preciso citar elas, né? Todas as denominações, todas, estava lá, eu no meio deles. Pastor dos Estados Unidos, pastor de Portugal, pastor não sei de onde, estava lá eu no meio deles. Deus falou, cai fora daí. O que você está fazendo aí no meio deles? Tá bom, Senhor, eu saí. Passou um tempo, ele foi lá em casa numa segunda-feira. Quem? O Espírito da Verdade. O Espírito Santo. Ele começou a me ensinar. Abre em Romanos 8:29. Abre em Efésios 1:3. Abre em Efésios 1:4. Aí você fala assim, nossa pastor, você sabe tudo de cor. Claro, ele me ensinou, ele me mostrou. Nunca mais eu esqueci. Aba Pai. Por isso que eu não caio em qualquer conversa, abençoados. Tá me entendendo? Qualquer conversa? Tem um monte de pastor falando um monte de besteira por aí, um monte de heresias. Eu não caio em conversa, abençoado. O Espírito Santo me disse um dia, ô Marcos, e se tiver escrito? Eu falei, eu creio. Aí ele falou, abre aí Efésios 1:3. Aí eu abri, abre Efésios 1:4, abre Efésios 1:11, abre 2 Coríntios 5:17. Tudo que eu estou te falando, eu falo de cor e salteado, traz para frente. Ele ia me ensinando. Abre Colossenses 3:1, abre Colossenses 4:5, e por aí ele foi me ensinando. A ele, por favor, mais uma vez. Como que você acha que os profetas se tornaram profetas? Elias, Eliseu, Daniel, Jeremias. Como que vocês acham que eles foram fazer um cursinho? Escola de profetas. Como é que você vai ensinar alguém a ser profeta? Chegar lá você fala assim, tá? Quando você chegar lá, nunca ninguém me ensinou a pregar. Sempre tem a primeira vez, né? Era uma quarta-feira, não vou esquecer nunca. Tô lá sentado, mais ou menos onde está a irmã Edith aqui, num culto de quarta-feira. Nem imaginava, não tô sabendo de nada. Tô lá quieto lá, o pastor pega, do nada, sem me avisar, sem nada. Blá 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 blá. Quero chamar aqui agora o irmão Marcos. Nossa, fiquei roxo, fiquei não sabendo de nada. Fiquei roxo, amarelo, perdi a respiração, falei, tudo por que eu falar lá? Quero chamar agora com vocês o irmão Marcos. E então o irmão Marcos vai vir aqui. Falei, vixe, no meio da igreja, sem saber de nada. Eu lembrei de um versículo. Marcos 13, Jesus disse, não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo falará por vós. Eu lembrei desse versículo. Marcos 13:11. Olha, a primeira vez, aí eu, dali até aqui, eu fui, o que eu vou falar lá? Eu não sabia o que ia falar. Eu não era pastor. Eu não era consagrado. Eu não estou sabendo de nada, pastor. Com vocês agora, irmão Marcos. Eu não ia falar, não, pelo amor de Deus, eu não ia falar isso. Em milésimo de segundos passou muita coisa na minha cabeça. O que eu vou falar? E agora? Nossa, eu mantinha ali, mas estava... tá bom, então estou indo. Mas uma hora ia chegar. Uma hora, por mais devagar que fosse, uma hora ia chegar aqui. Até que chegou. E aí chegou pertinho do pastor e ele estendeu o microfone e eu vou ter que pegar o microfone. Nem que for meia-noite eu vou ter que pegar. Peguei. Tudo aqui. Bom, pelo menos graça e paz tem que falar, né? Graça e paz, irmãos. É só o que eu lembro. Não lembro o que eu preguei. Olha, eu lembro a pregação quando eu conheci o profeta. Era uma quarta-feira. Quando eu conheci o profeta, eu lembro que ele pregou. Não sai. Mas a minha primeira pregação não tem jeito. Eu só lembro que eu falei graça e paz. Só.
Não lembro o texto que eu li, não lembro o versículo, não lembro nada. Há anos que eu não lembro, Deus tirou da minha cabeça. Eu só sei que eu falei graça e paz. Foi assim que eu comecei. Fala pro seu irmão, graça e paz. Foi assim que eu comecei, a primeira palavra que eu falei. Então hoje eu quero te ensinar na área da interpretação. Eu vou te interpretar alguns textos. Apóstolo, mas você disse aí que a graça não pode ser interpretada, que já está interpretada. Não pode ser interpretada no âmbito doutrinário. Porque Paulo já pôs o fundamento, aí não pode interpretar mesmo. Mas a interpretação que eu vou te dar hoje é a explicação daquela palavra X e da palavra Y. Por exemplo, Jaque, qual o tema? Graça ou graça? Você tem uma Bíblia igual a minha. Não é a mesma coisa, pastor? Claro que não. Tomate é a mesma coisa que caqui? Ainda que parece. O tomate não parece o caqui? Aos olhos humanos, a primeira diferença está na cara, está nítida. Uma graça em maiúsculo, outra graça em minúsculo. Então estou querendo te dizer que o mínimo da língua portuguesa você tem que conhecer e entender. Porque eu vou te mostrar a Bíblia. Estou te mostrando o tema. Na língua portuguesa, graça em maiúsculo e graça em minúsculo. Isso é língua portuguesa. Mas eu vou te mostrar na Bíblia e te explicar na Bíblia o que é graça em maiúsculo e o que é graça em minúsculo, que provavelmente vocês nunca viram isso. Talvez vocês pensam que tudo é graça. Você não pode ir numa feira e ver uma banca de um negocinho vermelhinho e pensar que tudo é tomate ou que tudo é caqui. Pode não ser tudo caqui. Pode não ser tudo tomate. Graça ou graça? Vamos começar com Gálatas 5. Eu vou te mostrar alguns versículos e você pega a caneta aí, hein? Bíblia, papel e caneta, porque a teologia não explica isso e nem ensina isso. Tem um pastor lá em Fortaleza que ele está doidinho com a graça. O homem não está nem dormindo, deve estar me assistindo agora. Graça e paz, pastor. Lá em Fortaleza. O homem está, presidente do ministério, está fascinado com a graça. E ele fala assim, nossa, mas eu leio a Bíblia faz 40 anos, como que eu nunca vi isso? Porque a graça só se entende através do apostolado. O que eu falei? Quando ele começou a me ouvir, ou seja, quando começou a ouvir o apostolado, aí ele começou a entender a graça. Porque a graça só se entende através do apostolado. Isso é um mistério, abençoado. Ponto final, isso é um mistério. Não mexa nisso. Isso é um mistério de Deus. Quer que eu fale mais claro? Ninguém vai entender a graça sozinho do nada. Ponto. Quem entende a graça hoje aqui, dá um sinal. Quem entende? Porque você me ouviu. É ou não é verdade? Quem é testemunha disso? Dá um sinal quem é testemunha. Você entende a graça porque você me ouviu. Não bata no peito, não incha. Por quê? Porque antes de me ouvir você não entendia nada da graça. É ou não é verdade? O irmão está aqui, meu amigo, eu te amo muito, meu irmão. Ele fala assim, mas pastor, eu li a Bíblia, mas eu não vi isso aí. Como que eu não vi essas coisas? Eu queria tanto entender, mas eu li e não tinha quem explicava. Quando recebeu o apostolado, a graça ficou clara. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Isso não é soberba, isso não é orgulho, isso não é presunção, não é altivez. É revelação. Se tiver caneta, escreva. A graça só é revelada através do apostolado. É só você lembrar de você antes de ouvir o apostolado.
Você não entendia nada, não sabia nada. É ou não é verdade? Você é igual o seu irmão que está na lei, seu primo que está na lei ainda, seu vizinho que ainda está numa igreja da lei. Você era igual a eles. Mas ele não entende nada. Você também não entendia nada. Nossa, o irmão está lá naquela igreja, ele não sabe nada, hein? Você também não sabia nada. Então, como Deus te fez ouvir um apóstolo para que a graça te fosse revelada, eles também precisam ouvir. Dê um CD para eles, passe o link da rádio para eles, passe o site para eles. Para quê? Para que eles ouçam. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eles têm que ouvir para que possam entender. Ninguém vai entender sozinho do nada. Ninguém. Gálatas 5. O tema de hoje já que está aí. Graça é uma pergunta. Ou graça? Ao passo que eu vou lendo e ministrando, você vai perceber a interpretação de um apóstolo. Como que ele tem olhos iluminados para enxergar o que vocês não conseguem enxergar. Não vou mudar a Bíblia, eu só vou ler a Bíblia, a mesma igual a sua. Só que eu consigo enxergar coisas. Parece que eu tenho, sabe aquela lente para ver microscópio? Então, para ver micróbio, sabe aquele microscópio? Parece que eu tenho, o que é isso aí? Isso é o Espírito Santo, é uma unção do Espírito Santo sobre minha vida. Você é salvo igual eu, você tem o Espírito Santo igual eu, tá? Tudo igual, você é ovelha igual eu sou ovelha. Não tem diferença. A diferença é que o apóstolo tem uma unção dada por Deus para enxergar. Ele é uma ovelha como vocês são ovelhas. Só que é uma ovelha com um sininho no pescoço. Ele tem uma visão sobrenatural da Bíblia, da palavra. O pastor fala assim, nossa, mas 40 anos que eu leio a Bíblia, eu nunca vi isso. Ele está indignado. Pastor, não fica debaixo de condenação. Não tem como ver sozinho, ninguém vê sozinho. Ninguém acha sozinho. Quem aqui já lia a Bíblia antes da graça? Você já lia? Você enxergava a graça? Você via a graça? Quem aqui já pensou assim, nossa, mas eu já li esse texto aqui, já aconteceu isso com você? Pô, mas eu já li esse texto aqui, mas quantas vezes eu li? Porque faltava o quê? Olhos iluminados. E como que os seus olhos foram iluminados? Através do apostolado. Quem está entendendo? E os meus olhos, foi como? Através do Espírito Santo. Vocês conhecem meu testemunho. Quando o Espírito Santo me revelou. A diferença é que para Paulo, ele foi no terceiro céu. E para mim ele foi lá em casa, na minha sala. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Gálatas 5, versículo 4. O tema de hoje, graça ou graça? Gálatas 5, 4. Separados estáis de Cristo, Paulo falando, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Não está escrito assim? Agora vale te lembrar também que as coisas que eu vou te ensinar aqui eu não aprendi de homem algum. Amém, abençoados? Quero deixar claro isso. E isso Paulo disse em Gálatas 1. Em Gálatas 1:10, Paulo disse, procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Paulo disse, se eu tivesse procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. No verso 11, o evangelho que eu prego, eu não aprendi com homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o que eu vou te ensinar aqui agora é uma revelação. Ninguém, eu chamo Deus como minha testemunha, ninguém na face da terra me ensinou o que eu vou te ensinar aqui agora. Provavelmente nem sabem. Não é que não ensinou, provavelmente nem sabem disso. Pode pegar o maior teólogo do mundo aí, nem sabe disso. Eu vou te mostrar uma revelação. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Coloca o tema lá, Jaque. Qual graça que é essa, hein? Da graça tendes caído? Tem gente que pensa que cair da graça é perder a salvação. Primeiro, 2 pontos. Salvação não se perde. João 10:28. Eu vos dou a vida eterna.
Ninguém te arrebatará das minhas mãos, diz o Senhor Jesus. Salvação não se perde. Isso é ponto indiscutível. Você pode ir preso, você pode ficar doente, você pode morrer, cadeira elétrica, prisão perpétua. Mas o que Deus colocou no seu espírito, ninguém tira, ninguém mexe. Tá claro ou não tá claro? Aí me perguntaram ontem, mandaram no WhatsApp. Então eu posso matar, eu posso roubar. Eu falei, pode. Claro que eu falei, pode. Aí escreve embaixo, antes de matar e roubar, lê 1 Coríntios 6,12, lê Gálatas 5,13, lê Gálatas 6, 7 e 8. Aí ele foi ler. Não, eu só queria saber só que... Claro que você pode. Então eu posso, claro que você pode. Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, vírgula, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, vírgula, mas nem todas me edificam. Não me edifica usar droga, então não uso. Mas você pode usar? Posso. A Bíblia não fala não usa droga. Eu tenho 50 e poucas Bíblias. Aonde a Bíblia diz não usa droga? A Bíblia não diz isso. Então por que você não usa? Eu não uso por sensatez. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou usar droga se meu corpo é templo do Espírito Santo. Então não me convém usar droga. A droga é uma droga. O nome já fala. Não é uma coisa boa. Como é que as pessoas caem nessa, né? Olha o nome do negócio. Droga. Já está dizendo que não presta. Mas tem gente que usa. E você quer que eu faça o quê? A droga é uma droga. Uma coisa que não presta. Uma coisa que não é boa. Gálatas 5,4. Da graça tendes caído. Que graça que é essa, hein? Levanta a mão, presta atenção. Ouça primeiro. Levanta a mão quem pensa que essa graça é a graça em maiúsculo. E levanta a mão quem pensa que a graça é a graça em minúsculo. Visto que na Bíblia está escrito em minúsculo. Mas por que está escrito em minúsculo? Porque a Bíblia não foi, vocês já ouviram isso, interpretada. Ela só foi traduzida. Quem entendeu? E graças a Deus que ela não foi interpretada, né? Porque o Testemunho de Jeová teve que fazer uma Bíblia só para eles. Aí eles interpretaram. E aí vem os Mormons, aí vem um monte de gente, né, que foram fazendo suas próprias Bíblias. Por quê? Interpretando. Eu não preciso interpretar. Eu só preciso crer no que está escrito. Eu já preguei aqui a graça com uma Bíblia Testemunho de Jeová. Alguém lembra? Eu tenho a pregação no nosso site. A graça na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Peguei uma Bíblia do Testemunho de Jeová e preguei a graça aqui. Igualzinho como qualquer Bíblia. Provando o quê? Provando que o problema não está na Bíblia. Está na falta de revelação que eles não têm. Se eu peguei uma Bíblia do Testemunho de Jeová e preguei a graça aqui, já preguei a graça com Bíblia Católica, versão Ave Maria, edições Paulina. Já preguei aqui. A graça está lá. Então quando não se enxerga, quando não tem a revelação, pode usar a Bíblia que for. Que a questão... Alô, tem caneta aí? Não vai escandalizar? A Bíblia é secundária. Vírgula. Jesus não disse que você vai ser guiado pela Bíblia. Ele disse que você vai ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito da verdade. Olhem para mim. A Bíblia é secundária. Você precisa ter uma Bíblia. Eu tenho 50 e poucas. Você precisa ter uma. Para quê? A Bíblia é como uma bússola no deserto. Você tem que ter uma direção, um rumo. A Bíblia é como que um manual. Compra um carro importado, você não sabe nem onde liga. Então você tem que ler o manual. Compra uma televisão nova, você não sabe mexer, tem que ler o manual. Então você nasceu, está aqui na terra, você tem que ter um manual para você saber viver. Mas só o manual não ajuda muito. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito da verdade. Porque Abraão nem Bíblia tinha. Moisés nem Bíblia tinha. Davi nem Bíblia tinha. Como é que Moisés atravessou o deserto se ele não tinha Bíblia e nunca fez escola dominical?
Como é que Abraão foi guiado por Deus? Que Deus? Cadê Deus? Eu não estou vendo Deus. Onde está Deus? Cadê Deus? Deus é espírito, cadê? Eu não estou vendo Deus. Abraão. Será que estou ficando louco? Abraão. Mas Paulo disse em Romanos 8 que o Espírito testifica. O Espírito não testifica porque Paulo falou. O Espírito sempre testificou. Mesmo quando Abraão não tinha Bíblia. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não faças mal ao menino. Agora eu sei que você é fiel. Abraão sabia que era o próprio Deus falando com ele. E nem Bíblia ele tinha. Então que graça que é essa aqui? De Gálatas 5, 4. Da graça tem descaído. Primeiro eu vou te explicar. Depois eu vou perguntar. Cadê já que o tema? O que tem caneta aí? O que significa graça em maiúsculo? Graça em maiúsculo é o favor de Deus. É o amor de Deus. Isso ninguém mexe. Isso ninguém toca. Não há nada acima disso. Por isso que o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. Qual graça que basta? A graça em maiúsculo. Dá um sinal que entendeu. E a graça em minúsculo é o quê? Doutrina. O ensinamento do Evangelho. Então, quando Paulo disse da graça tem descaído, já ensinei, agora eu vou perguntar. Quem pensa que em Gálatas 5, 4, que cair da graça é da graça de Deus ou da graça doutrina? Graça de Deus ou graça doutrina? Graça doutrina. Graça G minúsculo. Da graça de Deus ninguém cai. Você pode morrer. Você pode ir para um hospício. Você pode ficar paralítico. Você pode ficar sem as duas pernas, sem os dois braços. Mas a salvação que Deus deu por graça, ninguém mexe, nem você, ninguém toca. Para você entender isso melhor, abra João capítulo 10. Para você entender bem claro mesmo. Abre João 10. João 10, 28. Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais, jamais quer dizer nunca, perecerão. Ninguém, João 10, 28, parte C, a terceira parte. A primeira parte, eu lhes dou a vida eterna. A segunda parte, parte B, jamais perecerão. Parte C, ninguém poderá arrebatá-la, tirá-la da minha mão. Essa é a graça em maiúsculo. Só levanta a mão quem está entendendo. Você pode ler na Bíblia a graça com G minúsculo, mas às vezes se refere à graça de Deus, que é a graça de João 10, 28. A graça de João 10, 28 é uma coisa totalmente diferente de da graça tem descaído. Gálatas 5, 4. O que é cair da graça? Quer escrever aí? É desviar-se da doutrina verdadeira. Da sã doutrina. Demas abandonou Paulo. Caiu da graça. Olha, Demas me abandonou, foi embora. Estou aqui sozinho. Timóteo, vem ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. Caiu da graça. Barnabé caiu da graça. Ninguém fala isso. Apóstolo, mas Barnabé andava com Paulo. Andava com Paulo lá em Atos, né? E mais para frente, o que aconteceu com Paulo e Barnabé? Aquela briga que teve. Aquela discussão que teve. Que Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. E eles não se encontraram mais. E como se não bastasse, a Bíblia, o Espírito Santo, depois da discussão de Paulo e Barnabé, nunca mais citou o nome de Barnabé. E eu falei, Senhor, o que quer dizer isso? E ele me disse, Barnabé foi reprovado por Deus. Barnabé perdeu a salvação? Não, irmãos. Barnabé foi reprovado por Deus. Vocês precisam entender uma coisa, que o cristão ele tem fases. Atos 8, Saulo. Atos 13, Paulo. O cristão tem fases. Então vocês têm que ter esse entendimento. Ah, mas eu vi aqui que Barnabé, você viu aonde?
Antes da discussão com Paulo, né? Antes da contenda. Barnabé era um homem temente a Deus, um homem fervoroso. Antes e depois. Quem está entendendo? Se você não tiver essa cronologia em sua mente, você não vai entender a Bíblia como eu entendo. E Filipenses 2:2, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Então, se você não entende como eu entendo, I'm here, eis-me aqui para te ensinar, para nós termos a mesma linguagem, o mesmo modo de pensar. Por que eu estou te ensinando? Para que tenhamos o mesmo modo de pensar. O que eu estou fazendo aqui? Te trazendo a revelação que o Espírito Santo me dá. 1 Coríntios 4, verso 1. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Eu vou na dispensa. Alô! Existe uma dispensa grandona. Eu vou lá, isso aqui eu vou trazer para quarta-feira, isso aqui vai ser para o domingo, isso aqui eu trago e eu chego aqui e falo, graça e paz, irmãos, recebam a graça e o apostolado. É isso que eu faço. Entendeu? Quem entendeu? 1 Coríntios 4, verso 1. Despenseiro dos mistérios de Deus. Despenseiros. Quem dispensa, quem dá, quem entrega. Mistérios. Eu vou na dispensa de Deus, pego os mistérios e trago para vocês e eu pergunto, quem recebe? Vamos para outro texto. Esse é fácil. Efésios 2:8. Não preciso nem perguntar, né? Se você achava que graça em maiúsculo e graça minúsculo já foi explicado, já foi ensinado, já ficou claro. Abre em Efésios 2:8. Um texto que todo mundo conhece. Aliás, se você olhar aqui olha aqui na parede aqui, olha aqui. Isso aqui não é sem querer, tá? Esse G aqui, ó. Esse G em maiúsculo não é sem querer, ainda que você não sabia. Porque pela língua portuguesa, tá continuando a frase, então graça teria que ser minúsculo. Mas por que aqui não é minúsculo, é maiúsculo? Por causa de Efésios 2:8. Olha aí. Olha Efésios 2:8. Não é sem querer, tá? Efésios 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Essa aqui tá bem fácil, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então que graça que é essa aqui, de Efésios 2:8? É G maiúsculo ou G minúsculo? Que graça que é? Qual graça que é? Maiúsculo por quê? Porque é o amor, é o favor de Deus que independe do homem. Alô, a graça em maiúsculo é algo que Deus fez e it's done, em inglês. Está feito. Acabou, ninguém mexe. Eu não concordo, eu não aceito. Irmão, você não concorda, você não aceita, não muda nada. O que Deus estabeleceu está estabelecido e acabou. O modo como cremos não altera o que Deus estabeleceu. Está cheio de satanistas no mundo, está cheio de luciferianos no mundo, está cheio de ateus no mundo. Não muda em nada. O que Deus estabeleceu está estabelecido porque Ele é Deus. Não depende de opinião, de palpite de ninguém. Você entendeu a posição de Deus? Quem entendeu? Deus fez assim. Anjos, pois não, Senhor. Quer saber de uma coisa? Vou criar os céus e a terra. Onde o Senhor está indo? Vou criar os céus e a terra. Aí Deus revelou para Moisés. Aí Moisés, no princípio criou Deus os céus e a terra. Alô, quem pegou? Com Deus é assim, irmão. Você está achando que Ele te eu vou criar os céus e a terra? O que você acha, hein? Estou pensando em fazer o céu azul, rosa, preto. Ninguém dá palpite para Deus, irmão. Você já leu Isaías 40? Lição de casa. Já leu Isaías 40? Você já leu Isaías 42?
Ninguém dá palpite para Deus, ninguém dá opinião para Deus, por isso que Ele é Deus. Isaías 43, ele disse: antes de mim Deus nenhum existiu, e depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, tudo começou comigo e terminará comigo. Eu sou Deus e não há outra rocha que eu conheça. Ninguém pode mudar. Isso ficou claro para mim quando a graça foi revelada. Porque quando a graça foi revelada, uma das doutrinas da graça é a predestinação. Então quer dizer que eu fui, isso mesmo, Efésios 1:11, predestinado segundo o seu propósito. Não, mas aqui, não tem mais. Não, mas não tem mais, você já foi predestinado. Não tem. Não tem. Então o que eu tenho que fazer? Aceitar. Ou então arrancar da sua Bíblia a página de Efésios 1, que diz, Efésios 1:5, que em amor Ele te predestinou. Efésios 1:11, e predestinou segundo o propósito dEle. E agora? E tem mais, irmão. Você pode arrancar a página, pode rasgar, igual o Marilyn Manson fez, pode fazer o que você quiser. Não altera o que Deus estabeleceu. Quer rasgar, pode rasgar. Não muda o que Ele estabeleceu. Eu não aceito, vou rasgar, pode queimar, pode fazer o que você quiser. Não altera o que Deus estabeleceu. Só se ficou claro. Só se ficou claro. Então Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos. Cadê o tema, Jaque? Essa é a graça com G maiúsculo. Por quê? Porque não é graça doutrina, é graça de Deus. Pois é pela graça que sois salvos. Isto não vem de vós, não dependeu de você para nada. Então quer dizer, é isso mesmo, irmão. Ele te salvou. Mas ele nem perguntou se eu queria. Não existe perguntar. Você foi criado segundo o propósito de Deus. Vê se o cavalo reclama que ele é cavalo. Sabia que cavalo dorme em pé? Pensa que é brincadeira dormir em pé? Lá em casa tem uma cama, eu tenho que deitar. Mas o cavalo dorme em pé. Deus fez o cavalo. Vê se a vaca reclama. Deus fez a vaca. Cria-se galinha para matar ela, para depois nós comer. Deus fez a galinha, você quer que eu faça o quê? Galinha não reclama. Ninguém reclama, o único que reclama é o homem ignorante, soberbo, orgulhoso. A criação de Deus, ninguém reclama de nada. Então, só me restou Colossenses 1:16. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e eu estou no meio disso. Alguém dirá, eu não aceito isso. Desculpa, é só se levantar e sair, irmão. De mim você pode desaparecer. Eu quero ver você desaparecer de Deus. Jonas. Eu não aceito isso aí não. Lá na minha... Então, irmão, está aberta a porta. Você pode sair da minha presença. Eu quero ver, Jonas, você sair da presença de Deus. Porque você sai daqui... Ele está ali na calçada te esperando. Quer que eu lembre de Davi? Para onde me fugirei do teu espírito? Se eu for para as alturas, lá tu estás. Se eu for nas profundezas, ali o Senhor, a tua mão. E para onde que eu vou? Você não tem para onde ir. Você foi criado por Deus, para Deus. Você não tem como mudar. Não tem como mudar isso aí. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. Por isso que está escrito, João 6, dura coisa é ouvir isso, hein? Quem pode suportar? Porque essa palavra aqui que vocês estão ouvindo aqui, não é para bode. Essa palavra aqui não é para filho da perdição. É para quem foi comprado por bom preço.
Vocês, a igreja. Então você marcou no seu caderno aí? Primeiro texto, Gálatas 5:4, diga G minúsculo. Efésios 2:8, diga G maiúsculo. Mas você vai ler os dois textos, estão os dois em minúsculo. Quem está entendendo? Então você precisa aprender a interpretar. Como? Estando debaixo do apostolado. Mais um texto, Romanos capítulo meia dúzia, antes de Efésios. Romanos 6. Adoro falar sobre soberania de Deus. Viu, Jonas? Eu adoro falar sobre soberania de Deus. Que tem crente Jonas que... Não, eu não vou vir mais. Não, eu também não. Não, porque... vai, Jonas. Você nunca leu Jonas? Nunca leu o livro de... É só 4 capítulos, é rapidinho. É só 4 só. Nunca leu o livro de Jonas? Oh, coitado. Você nunca leu o livro de Jonas? Antes de morrer, você tem que ler, hein? Ah, mas ali é na velha aliança. Velha aliança, irmão? Hebreus 13:8. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ali não é doutrina, ali é Deus. Ali é Deus e o homem, o Criador e a criatura. Quero ver a criatura fugir do Criador. Para onde me irei? Davi diz, para onde fugirei do teu espírito? Para onde? Teve um profeta que ele falou assim, o quê? Ela quer me matar, mandou um bilhetinho, vai me matar? Vou entrar na caverna que ninguém me acha mais. Meu. Entrou na caverna, uma voz, Elias, o que você está fazendo na caverna? Não, você enfrentou os profetas de Baal. Eu fiz as contas. Caia fogo do céu, mata 50. Deu 450, eu fiz as contas. Ele enfrentou os profetas de Baal. Aí ficou com medo de uma mulher que mandou um bilhetinho para ele. Hoje mesmo você vai morrer. Entrou na caverna. É porque entrou uma fortaleza nele. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Posso ouvir um amém? Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nossa, que graça que é essa, hein? E agora? Gálatas 5,4. Da graça tendes caído. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Romanos 6,14. Não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Nossa, 3 vezes graça? Será que são 3 tomates? 3 caquis? Ou 2 tomates e 1 caqui? Ou vice-versa? Vocês têm que aprender, como eu aprendi. Por isso que eu estou aqui para te ensinar. E bem-aventurado quem está anotando tudo no papel aí. Porque se eu morrer, já está aí a revelação. E agora já, cadê o tema? Graça em maiúsculo ou graça minúsculo? Traduzindo, graça de Deus, inabalável que ninguém pode mudar? Ou graça doutrina? Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. É claro que é graça de Deus, abençoado. Não é graça doutrina? Quer entender? Nós estamos antes de Cristo ou estamos depois de Cristo? Depois de Cristo. Mas só nós os crentes? E os macumbeiros? E os satanistas? E os luciferianos? E o da magia negra? Então não é graça doutrina, é graça de Deus. Quem é que está debaixo da graça que não está debaixo da lei? Quem? Quem está vivo depois de Cristo. Interessa se ele é crente, se ele é macumbeiro. Ele está debaixo da graça. Graça de Deus. G maiúsculo. Alô? Cadê? Cadê quem está entendendo? Cadê? Está claro ou não está claro? Lembra de alguém que não recebeu a graça? Doutrina, minúsculo. Ele está debaixo da graça, mas não recebeu a graça.
Porque ele não aceita, ele não concorda, porque não sei o quê. Ah, graça minúsculo. Mas ele também está debaixo da graça em maiúsculo. Todos os que estão depois de Cristo estão debaixo da graça. Dependente se são crentes ou não. Os bodes estão debaixo da graça. Filhos da perdição estão debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Mas não estão em graça. Está claro? Então Romanos 6,14 é G maiúsculo. Mais um texto. Atos 20. Vamos ver esse aqui agora. Atos capítulo 20. Antes de Romanos. Atos 20, versículo 24. Atos 20, verso 24. Atos 20, 24. Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora? Graça ou graça? Que graça que Paulo está falando? Porque Romanos 6,14, ele diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Em Gálatas 5,4 ele disse, olha, da graça tendes caído. Em Efésios 2,8 ele disse, pela graça sois salvos. Agora em Atos 20, 24, Paulo disse, olha, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Que graça que é essa? Graça em maiúsculo ou graça em minúsculo que ele está falando? Quem acha que é maiúsculo, levanta a mão. Quem acha que é minúsculo, levante a mão. Quem acha que é graça maiúsculo? Graça maiúsculo. E graça minúsculo? Se você ler o texto devagarzinho, fica claro que não é graça em maiúsculo. É só ler devagarzinho. Ó, Atos 20, 24. Coloca o dedo no 24. Mas em nada, Paulo falando, tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele está falando de ministério. Eu tenho um ministério. Atos 6,4, ministério da palavra. Eu tenho um ministério. Paulo tinha um ministério. Eu sou um pregador. Paulo era um pregador. Então está aqui, ó. O ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça de Deus não é a graça que está sobre todos os homens na face da terra. Evangelho da graça de Deus é o G minúsculo. É a graça doutrina. Cadê os que aprenderam? Por isso que eu comecei a mensagem dizendo o quê? Que hoje eu ia falar sobre interpretação. Quem está percebendo que precisa interpretar? E como é que interpreta? Primeiro, lendo com atenção, meditando. Medita, irmão. Para no texto, lê, relê, pensa, medita, rumina. Sabe o que é ruminar? Sabe o que é ruminar? Ruminar é você estar me ouvindo aqui agora ao vivo e depois você chegar na sua casa amanhã e ouvir o que está no YouTube, o que está no Facebook, o que está na internet. Isso é ruminar. Hoje eu falei com o irmão falou assim, hoje eu ouvi 2 mensagens, a mesma 2 vezes, e quando chegar em casa eu vou ouvir a terceira. Me falou agora, fui me trocar e o irmão falou, sabe o que é isso? Ruminar. A vaca come 8 horas da manhã, come às 8. 8h30 ela para de mastigar. 12:00. Ué, o que ela está mastigando? Ela não comeu nada. Ela está ruminando. Deus está falando com você, irmão? Se você não ruminar, você nunca vai chegar perto do nível que eu vivo. Posso comer churrasco com você, irmão? Posso passear com você? A gente faz festa aqui na igreja. Se você não ruminar, você nunca vai chegar no nível que eu vivo. No nível de fé, de entendimento, de visão, de clareza das coisas. Se você não ruminar, você não... eu ouvi agora, mas eu ouvi agora e nunca mais, irmão. O irmão me falou assim... A mensagem eu ouvi 2 vezes hoje. E quando chegar em casa eu vou ouvir pela terceira. O que é isso, irmão? Eu ouço isso toda hora, irmão.
Toda hora. Nos grupos de WhatsApp do MGA, tem uma mulher, olha, eu já ouvi a mesma 4 vezes. Você acha que ela não entendeu? Não, ela entendeu, mas ela quer entender mais. Ela quer que fique clara nos seus mínimos detalhes. Ela está ruminando para ficar claríssimo, como claro está em minha mente. Agora presta atenção. Quem aqui já ouviu eu falar que eu leio a Bíblia todos os dias? Quem já ouviu? Sabe por que eu leio? Alguém pode dizer, mas você já não conhece? Conheço um pouco. Mas por que você está lendo todos os dias? Se eu não ruminar, eu não tenho como entender como Paulo entendia. Se eu não ruminar, eu não tenho como entender como os profetas entendiam e viam as coisas de Deus. Se eu só ler e acabou e nunca mais, e a Bíblia ficar na estante lá parada a semana inteira, 1 mês a Bíblia parada, eu estaria perdido se eu tivesse ouvido. Vixe, eu não sei nem imaginar. Por que eu tenho 50 e poucas Bíblias? Uma Bíblia no banheiro, uma Bíblia na sala, uma Bíblia na cozinha, uma Bíblia no meu quarto, uma Bíblia na cabeceira, uma Bíblia no meu escritório, uma Bíblia aqui na igreja, uma aqui embaixo, tem mais ali. Tá ali. Eu preciso do mover que os profetas viveram. Eu preciso do mover que Paulo vivia. Paulo uma vez, ele estava num navio, o navio balanga, mas não cai, né? Colocaram ele injustamente no navio, junto com os presos, com o maconheiro, com o bandido, com o ladrão. Ele no navio e contra a aprovação de Deus. E o navio bate para lá e bate para cá. 14 dias sem ver a luz do dia, em trevas, na escuridão. A Bíblia diz que nem estrela via. O breu, 14 dias em trevas. E o navio bate para cá e bate para lá. E todo mundo preso, é amarrado. E o navio bate para lá e quebra a madeira. Vai despedaçando tudo. E bate no rochedo, bate na montanha. Sabe o que Paulo falou? Todo mundo gritando, ai meu Deus, eu vou morrer. Ai, Pai nosso. Todo mundo morrendo de medo. Paulo chegou assim, ó Paulo, eu não sei como que você portaria, né? Sei como que você se portaria. Um carro capotando, tal, não sei que, né? Os carros pegando fogo, né? Eu não sei se os carros pegando fogo, como é que você ia agir quando você chegasse lá. Aí Paulo, todo mundo preocupado com morrer, Paulo chegou assim, senhores, essa mesma noite, o anjo a quem eu sirvo e de quem eu sou, me disse que nenhum de vós morrerá, nenhuma alma se perderá. Fiquem em paz, somente o navio vai se perder. Aliás, nem o navio era para se perder se vocês tivessem dado ouvido à minha voz. Mas, né, navio era seu, né? Já leu isso? O Espírito Santo me falou assim um dia, você prestou atenção? Falei, Senhor, o navio não é 10 reais, irmão. Quanto que é um navio? O cara perdeu o navio, irmão. Aquele tempo não tinha seguro, tá? Perdeu um navio. Não era canoinha, não, era navio. O cara perdeu o navio, jogou tudo no mar as coisas, para não morrer. E bate para lá, bate para cá, quebrou tudo. Paulo falou, não, vocês vão perder o navio, mas morrer não vai. Quanto que é o navio? Olha o prejuízo que tomou. Não quer ouvir o profeta, né? Não quer congregar. Então, irmão, vai perdendo navio por aí. Depois não me pede oração não, hein? Porque eu não permito que o meu navio se perca. Põe fogo no navio, eu recorro a Deus. Deus devolveu todos os navios de volta. E se pôr fogo, eu recorro a Deus de novo. Porque tem Deus e tem anjos para me servir. Eu já li isso na Bíblia. Está percebendo o nível? Vou falar a última vez porque eu sou um pastor legal. Se eu não ruminar, vou falar de mim. Se eu não ruminar, eu não consigo acompanhar o nível dos profetas da Bíblia. O nível de... Fica muito longe, irmão. O crente fica muito carnal, sabe? Tudo é carnal, só vê as coisas segundo a carne, fica fazendo continha. Se eu não ruminar, eu fico muito longe dos profetas. Muito longe. Talvez nem todos estão preparados para viver pela fé. Elias, pois não, Senhor.
Desce naquela cidade, segunda direita, terceira esquerda, passou lombada, tem um farol, depois da pracinha na casa, lá tem uma viúva, eu ordenei que ela te sustente. Uhul! Legal! 3 anos e 6 meses sem chover, Deus me dá uma revelação dessa, a viúva vai me sustentar? Vou lá já. Chega lá, Dona Maria! Dona Maria! Sai uma velhinha. Pois não, Deus me disse que a senhora vai me sustentar. Eu sou profeta, ele me deu uma revelação. A senhora vai me sustentar e eu estou aqui. Que hora que é o churrasco, picanha, porco no rolete, que hora que é? Ai, meu Senhor, tua serva não tem mais senão um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. E a mãe de Elias? É essa que vai me sustentar? É essa? Ô Senhor, a senhora errou de casa. Dá uma olhada no Waze aí. A senhora errou de casa ou de viúva. O Elias, pera um pouquinho. Senhor, eu estou na casa certa? Não é essa mesmo. Mas é essa viúva gordinha aí? É essa velhinha, é ela mesmo. Pode falar com ela. Não, falei com o Senhor, ele disse que é a senhora mesmo. Então tá bom. A tua serva tem só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho. O Elias, o quê? Tem mais um para comer ainda? Vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho comer e morrer, porque é o último. O Elias, espera um pouquinho. Ô Senhor, o senhor não errou de viúva não, meu? A mulher não tem nem para ela. Você consegue entender a minha linguagem? Você consegue viver no nível que eu estou falando? Moral da história? Provavelmente quando Deus fala com você que vai abrir as portas do emprego, você está achando que você vai ficar rico já amanhã, sendo dono da Ferrari e da Land Rover e da Maserati, da Porsche. Eu vou resumir porque eu não tenho tempo. Moral da história. Deus colocou Elias naquela situação precária, caótica, que a mulher não tinha nem para ela. Deus colocou, você pega aí, hein? Deus colocou Elias naquela situação para que ele profetizasse e mostrasse que ele era um crente de verdade. O Elias, quando ele estava pensando em falar com Deus pela terceira vez, ele, não. É o seguinte, pode fazer esse bolo aí, é verdade, pode fazer. É a última coisa nenhuma, a farinha não vai acabar e o azeite também não vai, Deus é comigo! É isso. Farinha vai acabar coisa nenhuma. Que o último azeite, uma ova. Pode fazer, porque assim diz o Senhor, a farinha do pote não vai acabar e o azeite vai se multiplicar. Diz a Bíblia que comeu Elias, comeu a viúva, comeu o filho dela por muitos e muitos dias. É disso que eu estou falando. Que tipo de crente que você é, hein? Você está achando que vai cair dinheiro na sua cabeça? Por que você está congregando numa igreja como essa? Não está aprendendo nada? Não ora, não declara, não fala com os anjos, não chama a existência. Você está pensando que vai cair ouro na sua cabeça, Elias? Você não está vendo que Deus permite essa situação para que você mostre que você é crente, para mudar a circunstância, como Moisés levantou a mão, abriu o mar vermelho, e por aí você conhece um monte de história da Bíblia. Só que a história se repete. Moisés já morreu, agora é com você. Mas Moisés, se você não levantar a vara e falar com Deus, Moisés, você vai morrer, tá? E Deus continua sendo Deus. Porque o mar não vai abrir sozinho, só porque você é o quê? Que o mar vai abrir sozinho. Para Moisés não abriu sozinho. Elias teve que profetizar. Não vai acabar. É porque não tem emprego. Vai ter emprego sim. Senhor, eu declaro em nome de Jesus para a sua glória. Haja anjos em meu favor. Eu vou arrumar um emprego, eu vou abrir meu negócio. Elias, ô Moisés, você tem que fazer alguma coisa aí. Ó, porque o ouro não cai na cabeça do nada.
Para que você é crente? Para quê? Para que você está lendo a Bíblia? Dá tempo de mais um texto? 1 Tessalonicenses 2. Deixa eu atrasar uns 3 minutos aí, vocês me suportem. Por isso que eu já baixei meia hora do culto, para a gente ter esse espaço aí em reserva. Se eu precisar de uns 3, 4 minutos. 1 Tessalonicenses 2. Eu vou ter que parar com a ministração profética, tá vendo? Por causa do relógio, por causa de você que mora longe, por aí. Eu vou ter que parar com a ministração profética. Porque a vontade é ir até as 4 da manhã. Sendo usado por Deus. Deus está falando com você aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. O Espírito Santo quer falar mais. Quem quer ouvir? Levanta a mão quem quer ouvir. O Espírito Santo quer falar mais. Depois que eu descobri, irmão, que o Criador dos céus e da terra está dentro de mim. Para me vencer, vai ter que vencer ele primeiro, irmão. Para me derrotar, vai ter que derrotar ele primeiro, porque o Criador dos céus está dentro de mim. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim. O crente é colocado na terra, sabe, José, para mudar a circunstância lá no Egito. Só tem ímpio no Egito, então Deus faz você ser preso para você ir lá mudar a situação do Egito. Consegue ver como eu vejo? Ou você só vê uma história? Ah, José, até que ele foi preso e ele foi... Isso é historinha para criancinha, irmão. Isso é historinha para criancinha, gibizinho, livrinho para criança. Você tem que enxergar a mensagem profética. A mensagem profética é que Deus permitiu José ir para a cadeia, para que ele fosse governador do Egito e mudasse vidas, circunstâncias. Deus permitiu Daniel ser jogado na cova dos leões para provar que só o Senhor é Deus. Não consegue enxergar essas coisas? Agora o negócio está ruim se você pensar, esse pastor é louco, hein? Olha lá, está gritando, está batendo, ele é louco. Eu sou louco mesmo, irmão. 1 Coríntios 1. Já leu 1 Coríntios 1, verso 27? 1 Tessalonicenses 2, verso 16. Se você não entender, um mero profeta mortal, comedor de pão com manteiga, se você não entender um profeta, nunca você vai entender Deus. Se você não entender um profeta, a manifestação de um profeta, se você não ouvir a voz de um profeta, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como que você não vê? Traduzindo, se você não me entender, nunca você vai entender Deus. Nunca. Vai morrer velho e não vai entender. Porque você não vê ele, como que você vai entender ele? Já começa por aí. Mas eu ando com ele assim, ó. Se você me entender, você vai entender mais ele. Por que eu entendo ele? Porque eu fui ter com Elias, eu fui ter com Eliseu. Ô Eliseu, que negócio aquele lá, hein? Ô Elias, vem aqui. Ô Davi, ô Samuel, eu fui ter com eles. Eu sei mistérios que você nem sonha. Eu fui ter com Samuel. Samuel, aquele negócio lá, hein? Da feiticeira de Edor. Que negócio que... Eu fui ter com Samuel e as coisas ficou às claras. Lembra do ruminar? Alguém lembra do ruminar? Se você não ruminar, você nunca vai chegar no nível, irmão. Lembra de Coríntios 3? Com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não estáveis prontos. O Espírito quer falar, olha, eu vou quebrar aquele relógio lá, vou até as 4 da manhã, porque o Espírito Santo quer falar. Mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Vou puxar um pouco o freio. É isso que ele me ensinou também. Eu estou manifesto, mas está nas suas mãos. Então, puxar um pouco o freio. Eu tenho essa autonomia. Ele me deu. Limitada, é verdade. Se ele quiser, ele estoura tudo o cabo de aço aqui e acabou.
quebra o freio de mão, joga fora e toma conta de tudo. Ele já fez isso várias vezes. Mas por enquanto ainda está no meu controle. 1 Tessalonicenses 2, verso 16. Segundo Tessalonicenses 2, verso 16. Porque a mente embaralha mesmo, irmão. Tem que ter uma concentração que você nem imagina. Você imagina se tivesse criança aqui correndo embaixo das cadeiras, você já não tinha tacado o sapato. Porque aí acaba com a minha cabeça, né? Acaba com a minha mente, né? O Espírito Santo falando, a mensagem está aqui, e ele falando. Consegue me entender? A cabeça às vezes pira. Dá tilt. Aí um dia eu acabei uma pregação como essa aqui. Chegou um irmão aqui. Ô pastor, você tem essa tampa aqui do radiador? Ô irmão, vai se lascar, rapaz. Ah não, tu peça amanhã e compra. Depois de um mover desse, aí perguntar de tampa de radiador do carro. Ah, pro inferno o seu carro, velho. Você consegue me entender? Vai perguntar para Elias lá que casco que ele usava no cavalo, se era o casco número 5 ou se era o casco número 3 para o cavalo não escorregar. Vai lá perguntar para Elias depois de um mover. Pergunta para Eliseu. O Eliseu vendo o Elias subir, né? O Elias subindo, o Eliseu vendo. Vai lá. Ô Eliseu, que casco do cavalo que você usa? Ele ia tacar sai daqui, rapaz. Tá vendo que eu estou debaixo do mover? Ó Elias subindo. Tem alguém me entendendo aqui, pessoal? Ó. Paulo diz, faça-se louco para ser sábio. 2 Tessalonicenses 2, vou devagar. 2 Tessalonicenses 2, 16, agora sim. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E agora, hein? Paulo deu uma dica aqui, né? A dica está na cara, ó. 2 Tessalonicenses 2,16. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E agora, hein? Graça em maiúsculo ou graça em minúsculo? Isso mesmo, abençoados. Graça em minúsculo. Está na cara, ó. É em graça, não é na graça. Em graça é doutrina, é G minúsculo. Tá claro? Ou não tá claro? Tem que prestar atenção, tem que ruminar. Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da. Alô, ó o professor aqui, ó. Vai escrevendo. Se refere à graça de Deus. Em graça é a graça em minúsculo. Graça, doutrina. Alô, quem entendeu? Romanos 6,14. Estais debaixo da. Não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que graça? Graça de Deus. Todos estão. Ovelhas, bodes, todos estão debaixo da graça. Mas aqui, 2 Tessalonicenses 2,16, próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, Pai, nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação. Ué, os ateus não estão em graça. Os luciferianos não estão em graça. Eles estão debaixo da graça, mas não estão em graça. Agora ficou claro, hein? Não ficou claro? Eles não estão em graça. O da magia negra, o satanista, ele não está em graça. Ele nem recebeu Jesus. Ele não está em graça. Ele está debaixo da graça. Para terminar. Estou terminando, hein? Mais 3h30. Tito capítulo 2, só 2 versículos eu termino, tá? Tito capítulo 2. Percebeu que eu tive que parar o mover do Espírito? Percebeu? Para voltar no assunto aqui. Isso é o que Paulo disse, o Espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. Então eu quero terminar minha ministração. Então eu tive que puxar o freio para que eu pudesse voltar no controle da pregação. Tito capítulo 2, estou terminando em 2, 3 minutos. Tito 2,
Versículo 11. Essa aqui é fácil, hein? Essa não tem como errar. Não pode errar, hein? Qual o tema hoje? Qual o tema? Cadê o tema, Jaque? Qual que é o tema? Graça ou graça? Alô, falando assim, o som é o mesmo, né? Só que graça de Deus ou viver em graça, que é um nível acima de quem vive debaixo da lei. Quem está debaixo da lei e quem está em graça, ambos estão debaixo da graça. Mas só nós vivemos em graça. Eles ainda vivem de obras mortas e rudimentos. Então eles estão debaixo da graça, mas não vivem em graça. Quem entendeu? Tem que prestar atenção, né? É minucioso, não é minucioso? Quando acabar a pregação, fechar a Bíblia, eu quero ver você amanhã, irmão. Putz, e agora aqui é o que mesmo? Não lembro mais. Por isso tem que anotar. Tito 2:10, 11, essa é fácil. Tito 2:11. Tito 2:11. Pois a graça de Deus, olha lá, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Hã? Presta atenção. Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou. Nossa, que mover, hein? Espera um pouquinho, abençoados. Você viu essa, André? Não, você viu aqui? Não viu que caiu aqui? Tô falando sério, você não viu? Você viu, Giza? Você viu, David? Você viu que caiu aqui? Alguém viu aqui o que caiu aqui do meu lado direito? Você escutou o barulho? Caiu no chão? Ninguém viu nada? Você escutou? E tem gente que não crê no Espírito Santo, sabe? Olha, eu não vou nem falar nada, senão eu vou ter que mudar a pregação. Deus é Deus, abençoados. Deus é Deus, hein? Deus é Deus. Você não viu? Você não percebeu? Você ouviu? Você ouviu também? Você ouviu? Você viu? Também não viu nada, nem viu, nem ouviu? Você vai ler o livro de Atos, uns veem, outros não veem, outros ouvem, outros não ouvem. Quando o Senhor apareceu a Paulo, que Paulo, o cavalo, uns viu, outros não viu, uns ouvem, outros não ouvem. Isso aí é normal, tá? Mas eu tive que parar, porque eu estou aqui para ler o texto, de repente... Você viu também? Quem ouviu o barulho? Você ouviu um barulho? Eu vi mas passou muito rápido. Você viu como que ela caiu? Do lado direito. Uma Bíblia branca, assim, cintilante. Bem cintilante mesmo, prateada. Sabe uma Bíblia prateada, cintilante? Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva, poderosa. Isso é um sinal de que Deus está em nosso meio, abençoado. Estou terminando. Tito 2:11. Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Está claro que é a graça em maiúsculo, né, abençoados? Está claro ou não está claro? A graça de Deus, né, não é a doutrina de viver em Cristo, de viver em graça. É a graça de Deus de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso é um dom de Deus. E o último texto, Hebreus capítulo 12, para terminar a ministração em 2 minutos no máximo. Hebreus capítulo 12. Agora eu estou olhando direto, né? Muito legal. Muito bom, Hebreus 12. Eu lembrei de Hebreus 2:4. Deus testifica por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus 2:4. Uma vez eu estava ministrando em Bauru e tinha um menino lá, uns 10 anos.
E eu fui ministrar a unção nele. Quando eu toquei nele, eu tomei um choque que vocês nem imaginam. E deu um estalo e saiu faísca. Aí eu parei a ministração. Você viu? Eu vi. O que você viu então? Nossa, quando você relou no menino, deu um estalo e saiu até faísca. Eu tomei um choque que você nem imagina. Talvez vocês não estão entendendo nada, né, pessoal? Eu não posso falar hoje sobre isso. Uma outra hora eu falo sobre ministrar no poder do Espírito Santo. Ministrar debaixo da unção. Tem gente que nem sabe o que é isso, nem sonha. Lembra, Diógenes, que você me fez uma pergunta? É outro nível, abençoado. O nível é muito, muito alto. O menino do meu lado direito. Estou ministrando aqui, ministrando ali, ministrando aqui. Então estou ministrando. Aí quando fui ministrar no menino, quando fui pôr a mão, tá! Deu um estalo. E eu tomei um choque, deu um estalo, saiu faísca. Você lembra disso, pastora? Lá em Bauru, na Igreja Batista de Bauru, Jardim Jaraguá. Lá em Bauru, pastor... O Paulo? O que ele chama? João. Pastor João. Igreja Batista de Bauru, na Vila Jaraguá. Eu ministrei lá várias vezes em Bauru. E quando eu estava ministrando lá, numa das ministrações, eu fui pôr a mão no menino. Foi lá que a mulher estéril me disse que foi no médico e o médico falou que ela nunca poderia ter um filho. Lembra que eu contei que esses dias? Foi lá que eu falei para ela se ela cria em Deus, se tem uns textos para ela, impus as mãos na barriga dela e depois de um ano eu fui lá e consagrei o menino e dei o nome dele de Filho da Promessa. Tá vivo, para a glória de Deus. Glória a Deus. Hebreus 12, 28, para terminar a ministração de hoje, por favor. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Olha lá a palavra aqui, ó. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Retenhamos a graça. E agora, hein? É graça maiúsculo ou graça minúsculo? Para mim tá claríssimo. É graça maiúsculo ou é graça minúscula? Retenhamos a graça. Se você pensar um pouquinho em Romanos 6,14, vai ter uma diferença. Você pensar em Romanos 6,14 e pensar em Hebreus 12, 28, vai ter uma diferença. Retenhamos a graça. E agora? É graça maiúsculo ou graça minúsculo? Quem acha que é graça maiúsculo, levanta a mão. Retenhamos a graça maiúsculo. E quem acha que é graça minúsculo? Quem acha que é graça minúsculo? Minúsculo? É minúsculo. Porque é graça doutrina, receber a graça com reverência e santo temor. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus por essa noite. Tá? O tema de hoje foi graça ou graça. Não vai. Olha, você que está aqui na igreja, você pode adquirir meus livros na livraria. E adquirindo, traga aqui que eu vou autografar para você, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Em um minutinho nós terminamos a reunião. Levante suas mãos e agradece a Deus. Do seu jeito, mas agradece. Se Deus falou com você, se Deus te deu entendimento, Deus te deu revelação, agradece a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te reconheço em nosso meio. Graças te dou por sinais, prodígios, milagres e maravilhas em nosso meio. Eu te reconheço em nosso meio. Eu te reconheço em nossas vidas. Em tudo te dou graças. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado por essa noite, essa reunião maravilhosa, esse culto maravilhoso. Eu te agradeço. Eu te reconheço, eu te exalto, eu te louvo. Pai, para a tua glória, libera anjos para nos levar em paz. Está escrito que aos nossos anjos o Senhor dá ordem ao nosso respeito, para que eles nos guardem e nos protejam. Senhor, anjos estejam ao nosso favor. Eu declaro sobre a sua vida, irmão e irmã, que com alegria você sairá e em paz você será guiado. Graça e paz e anjos ao seu favor. Quem recebe? Graça e paz. Não vá embora sem abraçar uns 3 ou 4. Dá um abraço no seu irmão e diga para o seu irmão: estamos debaixo da graça. Graça e paz a todos vocês.